Amém, amém, amém. Bom, podem se sentar, podem ficar quietinhos. Foi curtinho. Nos surpreendeu nosso irmão José Benjamin Pérez hoje, porque foi realmente breve no que nos deu, mas nos deu bem conciso, bem completo. O ensinamento é algo importante e fundamental. No livro de Deuteronômio, você vê como Deus ordena aos pais que ensinem a seus filhos. Isso está lá pelo capítulo 6, na verdade, quando ele diz que ensine aos pais, aos netos, a lei, e que a repitam quando se levante, quando se deitem, quando você esteja à mesa, quando vá em viagem. Ele ordenou que essa lei estivesse o tempo todo na mente deles, porque essa era a vontade de Deus, e assim estavam as bênçãos. Nessa lei estava assim a bênção que eles poderiam receber a serem obedientes a essa palavra. Deus sempre manteve um instrumento pelo qual ensinar sua vontade. Em cada tempo, Deus teve um mensageiro, teve um profeta, e através desse profeta, Deus ensinava qual era a sua vontade, qual era a obra que ele estava fazendo, e qual era que ele queria que cada filho de Deus fizesse para poder receber a bênção que ele tinha para esse tempo. Foi assim em todas as eras. Jesus foi considerado o professor dos professores. E ele mesmo disse, Jesus disse: vocês me chamam mestre e falam bem, porque eu sou. Ele sabia que ele era o professor, o mestre que Deus enviou para ensinar o seu programa. Não tinha outro mestre. O único mestre que tinha era esse. E assim em cada tempo de cada profeta, Deus sempre teve um mestre. Foi assim com Moisés, foi assim com cada profeta. Sempre houve um mestre que foi ensinando a vontade de Deus, o caminho de Deus. Depois que Jesus se foi, ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ali estava com eles, ensinando a eles e lhes fazendo lembrar o que Jesus havia ensinado, lembrando a eles todas as coisas que ele havia dito que aconteceriam. Seguir este ensinamento era seguir o caminho do Senhor. Depois vocês já veem como a coluna de fogo, que é o Espírito Santo, se moveu aos gentios, se encontrou com Saulo de Tarso e deu a ele a comissão de levar o Evangelho aos gentios. E este foi o que pôs o fundamento dos ensinamentos cristãos, como Deus o revelou, e ele as deu a conhecer, e o povo praticava exatamente como Paulo lhes ensinava. Foi depois, mais adiante, depois, já que Paulo morreu, vieram outros mensageiros, mas então veio o concílio de Nicéia e mudou toda a ordem que ele estabeleceu no lugar da palavra, e do ensinamento paulino estabeleceu dogmas, credos,
e começou a permitir que as pessoas tivessem outros intercessores que não fosse Jesus Cristo, como Paulo disse, não há mais que um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas, veja, a igreja em dogma permitiu que as virgens também podiam ser intercessoras. Isso não estava na Escritura. Isso já foi o ensinamento fora da Escritura. Isso já foi se sair da palavra e as pessoas começaram a ter, de acordo com a sua emoção, o santo tal, a virgem tal e a virgem tal, como sua intercessora, como sua ajudante. Quando a Bíblia dizia claramente, não há mais que um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não sabem em que parte está essa escritura, Francisco? Por ali eu creio que está, deve estar em Timóteo, por aí, onde diz que não há mais que um mediador entre Deus. Acha com a concordância, vê se tu consegue com a concordância. Entre Deus, isso está em? Eu não consigo te ouvir. 1 de Timóteo 2:5. Pode ler, Francisco? Isso está em 1 de Timóteo 2:5. Porque vejam que se consegue aí rapidinho. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Lê com voz forte. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Agora observem, não tem mais que um só Deus. E só tem um mediador, um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Este é o ensinamento do Espírito Santo, o que o Espírito Santo ensinou ao povo, mas quando vem um concílio, um bispo e muda tudo isso, se converteu em um montão de intercessores. E agora o número de intercessores é muito grande, muitos santos que podem interceder. Já há diferentes santos, né? O santo que intercede do terremoto, quem é? Tem um que é intercessor dos terremotos. Tu te lembra, Julio? O que estava ali perto de Santo Antônio, essa igreja que estava ali, é o santo que é intercessor dos terremotos. Quando vem terremoto, que todos correram a essa igreja, a igreja tinha caído e o santo estava prostrado debaixo de uma parede. Assim que eles correram, e as pessoas com tudo isso, tão fanáticas, eles colhiam os pedacinhos do gesso do pobre santo que não pôde interceder nem por ele mesmo. E as pessoas com os pedacinhos de gesso intercedendo que salvasse eles do terremoto, o qual ele mesmo não tinha se salvo. Até aí chega a ignorância das pessoas. Então, vocês, não é escriturístico, foi mudada a escritura por dogmas, se extraviou a igreja, mas a palavra continua firme, e a palavra de Deus é imutável.
Não tem mais que um só intercessor, Jesus Cristo. E quando ele termina a obra de intercessão no céu, é quando já se conclui o seu templo, que ele disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Começa a edificar a sua igreja no dia de Pentecostes, com 120 pessoas que receberam o Espírito Santo. E aí então, a pregação de Pedro, apareceram mais 3.000, e assim a igreja foi crescendo, sob a direção do Espírito Santo, sabendo que tinha um intercessor que estava na presença de Deus intercedendo por nós. Mas vocês sabem de uma coisa? Que nós hoje já sabemos que essa obra de intercessão terminou, porque aqui na terra a igreja já foi concluída, já está se concluindo a era de pedra angular e os seus últimos já chegaram, já estão dentro. Então, quando já se conclui a igreja de Cristo e é coroada com os crentes da era de pedra angular. Então, esse trono de intercessão que sai do céu, quando já toma o livro, o título de propriedade, e o traz à terra e entrega ao homem. Então esse propiciatório que estava nos céus, que era onde estava o sangue, ali já não tem sangue, e agora o propiciatório está aqui, no trono de Deus. Imaginem o grande que nós temos. E nesse tempo está profetizado o ensinamento. Esse ensinamento vem de só uma boca, vem de só uma orientação, vem de um lugar só, que é a coluna de fogo, que é o Espírito Santo. Este é o ensinamento para o dia em que hoje nós estamos vivendo. E aí neste ensinamento está tudo o que eu e você precisamos. Nós não temos que estar procurando outros pregadores ou estar procurando outros ensinamentos, porque o ensinamento que Deus prometeu, quando a sua igreja é coroada com a era de pedra angular, com o propiciatório, isso, o trono de Deus, onde está a misericórdia e o juízo de Deus, aí estão as duas coisas. Assim como estava no trono, no céu, a misericórdia e o juízo, aqui na terra também vem esse trono. Você não vê o que foi que Deus disse ali a Amaleque, quando ele quis lutar contra o trono de Deus? Claro, porque ele estava procurando a Moisés. Moisés era o trono onde Deus estava dirigindo o povo, e agarrando a Moisés, eles podiam pedir ao povo de Israel agarrar como rei, podiam pedir ao povo de Israel o que quisessem. De forma que Deus disse, Amaleque se levantou, foi contra o trono. Moisés foi a um monte com a vara, levantando a vara para cima, os braços, e disse Moisés a Josué: anda e peleja com Amaleque. E depois, quando terminou, ele disse: terei guerra com Amaleque até que o extermine completamente. Porque esse mesmo Amaleque é o anticristo hoje, e a luta do anticristo vai ser contra o trono de Deus
Se é certo que há um mistério aí em Apocalipse 11, onde diz que Deus permite que o vença e que os matem, mas nesse trono é onde está a misericórdia e onde está o juízo. Nesse trono. E então vejam que já tem uma profecia que nos ensina que da carpa, nesta carpa, surgirá o ensinamento que nos dará fé para sermos transformados e raptados. Este ensinamento não vem de muitas pessoas, vem de só uma fonte, vem da fonte divina, vem da boca de Deus. Então é importante que nós saibamos que este ensinamento, que é preciso hoje para nossas crianças, para nós e para todo que queira receber a bênção de Deus, está aqui na terra, no nosso meio. E nós precisamos ouvir, atender este ensinamento. Por isso ele disse que peçamos ao Senhor que, ao ter esse ensinamento, Ele vai endireitando a nossa vida e tirando de nós tudo aquilo que atrapalha, porque este ensinamento é o que está nos colocando alinhados para você receber o que você está procurando, com essa promessa que o Senhor fez. Isso é importante. O ensinamento está profetizado. A profetizou, a profecia a consegue na mensagem do irmão Branham e na mensagem do irmão William, que sairia de uma carpa. O irmão Branham procurou esta carpa e até pensou que a teria, mas não pôde tê-la. O irmão William também lutou por esta carpa, mas tampouco foi no seu tempo. Mas hoje está essa carpa em operação. E hoje este ensinamento está saindo para todos aqueles que a possam ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, que a ouça. Porque ao ouvi-la, o ouvir não é nada mais que deixar entrar no ouvido. O ouvir é recebê-la, crer nela, entendê-la, amá-la e fazê-la parte de nós. Isso é importante, este ensinamento que está profetizado ali na grande carpa catedral. Nós estamos muito agradecidos, somos pessoas que realmente nos sentimos muito agradecidos com o que Deus fez. Agradecemos a Deus por esta obra ali de Porto Rico. Já nos foi dito pelo irmão William que ali estava a cabeça da obra, e aí continua estando a cabeça da obra de Deus em toda a América Latina e no mundo inteiro. Isso que vocês estão fazendo, começando os seus cânticos, e em seguida, quando já entre o nosso irmão Billy, com a oração, com o salmo, com o que ele sempre usa. Então ali começamos até que termine a mensagem, o irmão William, e nós também devemos, ao terminar, deixar que ele mesmo seja o que faça a oração e o canto final. Isso, nós já vamos nos acostumando a isso, vamos fazendo algo comum para nós, porque
mais adiante vai ser assim. E é melhor que comecemos de uma vez, mesmo que o pastor sempre tenha algum anúncio no final, o pastor sempre tem algumas recomendações, e isso está bem. O nosso irmão José Benjamin Pérez diz que está bem. Mas sempre precisamos deixar conosco essa forma que temos estado nos acostumando, que estejamos sempre nos acostumando, porque isso é algo que assim está, assim será no futuro, e já foi dito pelo irmão William também, que vai ser assim. Assim que nós vamos deixar imediatamente conosco ao nosso irmão William Pérez, para que ele então nos faça a oração e o canto final. Nos coloquemos de pé e assim o recebemos. Agradecemos ao nosso Pai Celestial por sua palavra. Estaremos cantando louvor e depois seremos despedidos em oração. Buscamos en nuestros seminarios la número 10, Bellas Palabras de Vida. Bellas palabras de vida estoy escuchando hoy. Bellas palabras de vida aquí en el monte de Sión. Bellas palabras de vida nos trae nuestro Señor en su segunda venida. Nos da la transformación en su segunda venida. Nos da la transformación. Bellas palabras de vida nos está trayendo hoy el Espíritu Santo en esta dispensación. Bellas palabras de vida estoy escuchando hoy. Bellas palabras de vida que traen la revelación. Bellas palabras de vida que traen la revelación. En el tiempo de Moisés se oyó la voz del Señor. En el tiempo de Jesús, bellas palabras de amor. Y en este tiempo final, para sus hijos también, bellas palabras de vida. Mensaje de bendición, bellas palabras de vida, mensaje de bendición. Inclinemos
Inclinemos nossos rostos. Pai Celestial, ante a Tua presença viemos com ações de graças. Obrigado, Pai, por esta abundante palavra que nos trouxestes hoje, por meio do Teu ungido, o nosso amado irmão, reverendo José Benjamin Pérez, e também pela mensagem que ouvimos e vimos através do Teu anjo mensageiro, William Souto Santiago. Pai, encomendamos em Tuas mãos o dia de amanhã, o reverendo José Benjamin Pérez. Use ele grandemente, Pai, em favor da Tua igreja, que a abundante palavra, Senhor, seja manifestada para cada um de nós. Pai, encomendamos em Tuas mãos ao missionário internacional Miguel Bermude Marim. Use ele grandemente também amanhã e na atividade que ele terá com os ministros e colaboradores. E assim, Senhor, a cada ministro junto às suas congregações e a cada um de nós, Senhor, aqui presente, que continue, Senhor, esta palavra, esta abundante palavra, chegando até o profundo de nossos corações, aumentando a nossa fé, até obter esta fé perfeita, esta fé de transformação, e ver ali os que serão ressuscitados, e a nós, ao vê-los, sermos transformados, e estar aqui de 30 a 40 dias, e depois irmos à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Pai, cuida de nós e nos guie no caminho até os nossos lares, onde vamos nos dirigir, e permita-nos estar aqui amanhã, às 8 da manhã, para louvar o Teu nome e receber a Tua perfeita palavra. Ó Pai, encomendamos esta oração em Tuas mãos e nos encomendamos em Tuas mãos, e todas estas coisas Te rogamos e pedimos no Teu nome, eterno e glorioso, William, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém e amém.